Boa tarde. O tema de hoje do programa Alma do Negócio é planejamento tributário. Que tal pagar menos impostos? Quer saber como? Para isso eu tenho aqui um convidado no estúdio, Dr. Sérgio Gueguers, que está ao vivo e vai contar muito da sua experiência sobre planejamento tributário, que é o nome, vamos dizer assim, jurídico para um trabalho onde as empresas podem pagar menos impostos. Hoje, a primeira semana de maio, o programa Alma do Negócio escolheu esse tema, planejamento. Durante todo o mês de maio, os programas vão abordar de alguma forma o tema planejamento. Agora, vocês sabem que a postura e a proposta do programa Alma do Negócio é trazer algo prático e que faça diferença no seu negócio. Então, eu não vou dar aqui aula de como elaborar um plano de negócio lindo, maravilhoso, 30 páginas, que você põe na gaveta e não olha mais para ele. Nós vamos abordar algumas faces do planejamento que possam fazer muita diferença no seu resultado. Por isso, escolhi o planejamento tributário para começar esse mês falando sobre isso. E para isso, eu tenho aqui no estúdio ao vivo, Dr. Sérgio Gueguers, ele que é formado em Direito, com especialização em Direito Tributário pela PUC e atualmente diretor da Actual Assessoria Tributária Empresarial. Boa tarde, doutor Sérgio, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Paola. Primeiramente, quero agradecer o convite. Boa tarde a você que está nos assistindo também. E quero parabenizar também pela iniciativa, pelo assunto, que é muito importante. E espero hoje contribuir de maneira significativa com todos. Com certeza vai, doutor Sérgio. Eu tive trocando já vários e-mails e conversando com ele e pedi para ele, falei, doutor Sérgio, nós não vamos usar aquela linguagem do advoguês, porque nós estamos falando com empreendedores. Então, a nossa proposta hoje é trazer o assunto com uma linguagem que fique fácil de você entender. E vai ficar ainda melhor se você participar, mandando as suas perguntas. Você vê aí, logo embaixo da sua tela, você tem um espaço para colocar seu nome, mandar qual a sua pergunta, dúvida ou algum comentário sobre o assunto. Nós estamos aqui aguardando para responder ao vivo. Para começar, doutor Sérgio, eu gostaria de saber, é possível pagar menos impostos? Não só é possível, como há previsão legal. Como eu vou fugir do advoguês, o que eu quero dizer? Hoje existem métodos para se pagar, não menos, mas pagar o justo. Perfeito. Então, pagar o justo, o que é? Eu cumpro a obrigação, eu pago o que é o ideal, aquilo que eu trabalho, mas também não fico exposto na área fiscal, na área legal, criminal, e consigo, de maneira participativa, fazer com que a arrecadação não caia também, e aí, consequentemente, o meu negócio vai desenvolver de maneira blindada, de maneira protegida e amparada legalmente. Perfeito. Então, eu acho que aqui já começa um alerta importante. Muitas empresas hoje estão pagando mais impostos do que poderiam, porque estão pagando errado. Pior é que quem paga errado corre o risco de pagar duas vezes. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, quais são as principais ações de um bom plano? Tá. Sempre quando tratarmos do assunto planejamento tributário, Paola, é importante destacar que estamos falando do quê? Olha, obviamente, se eu cumprir num caminho cego as obrigações acessórias, a maneira de apurar o imposto, eu não só vou pagar uma carga tributária alta, como corro um risco muito alto de pagar além da carga tributária que é alta. O que são obrigações acessórias? Vamos lá. Quando a gente apura o imposto, nós preenchemos algumas guias, como uma GIA, como uma DARF. Perfeito. E ali nós colocamos, olha, estou pagando a minha apuração de PIS desse mês, na minha cadeia produtiva, do que eu faturei é de tantos mil reais. Só que quando você faz essa apuração e você informa isso ao fisco, você já está dizendo, isso é o que eu arrecadei. E de acordo com o que eu arrecadei, a alíquota é X, estou cumprindo este pagamento. Para quem não tem um planejamento, para quem não tem a fundo o estudo da sua cadeia produtiva, ou seja, da sua industrialização, no caso da indústria, e podemos abordar também no caso do comércio, do prestador de serviço, quando eu não tenho claramente o que eu devo pagar, na maioria dos casos, você não está pagando só um tributo alto, você está pagando a mais do que deveria pagar.
E eu acho que numa legislação como a brasileira, que é uma legislação complexa, né, doutor? O risco de estar pagando inadequadamente e por isso está pagando muito caro. Queria saber o que é simulação fiscal. Vamos lá. Hoje, quando você... Fica aí a outra dica já. Quando nós estamos falando de planejamento tributário, quando eu já disse que o aspecto legal é o que dá toda a estrutura de pagar o justo, amparado pela lei, você corre o risco de cometer uma simulação quando você quer inverter a ordem de benefício. Um exemplo bem claro para você entender. Tá. Temos duas empresas. Uma empresa adquire a outra que não é saudável tributariamente, que deve muito. Quando uma empresa tem um saldo a pagar, ela logo apresenta alguns benefícios para aquela empresa que está adquirindo ela. Como assumir a sua dívida, seu ativo, seu passivo, e aí tributariamente você vai tomar alguns créditos daqueles impostos que foram pagos e os que não foram pagos. O que acontece? Quando você faz nesta ordem, você está num planejamento. Agora, em alguns casos, se executa o contrário. A empresa que não tem caixa, que só deve imposto, quer comprar a empresa que é sadia, que é saudável. E aí o que acontece? Simulação. Porque você sabe que ao adquirir a empresa que está saudável na parte tributária, o seu benefício tributário é muito maior. Só que como se explica ao fisco que você que não tinha dinheiro e não pagava imposto, consegue comprar uma empresa que fatura bastante, que está com suas obrigações em dia. Então, a simulação é, vamos dizer, uma situação que, no olhar do fisco, é duvidosa e pode ser questionada. Exatamente. É quando ele entende que você se utilizou de brecha da lei e operou com um benefício muito maior do que aquele que está previsto na legislação. Tá. Porque você sabe que o planejamento tributário ele vai acontecer como? Num casamento de legislação, com instruções normativas da Receita Federal, com carta consulta e com entendimento de julgamentos. O que eu quero dizer para você que está aí nos assistindo? Às vezes nós temos o amparo legal, mas administrativamente a Receita não aceita aquela condição. E aí eu posso eventualmente até ter um benefício momentâneo, mas lá na frente essa vantagem me custar muito caro, porque eu tenho que pagar a diferença e mais juros e outras cobranças. Muito, mas muito caro ainda, porque quando você fala só do atraso do pagamento, no mínimo você já está falando em 20%, mais os juros da correção. Se houver dolo na operação, que fica sob entendimento da fiscalização, o que é dolo e o que não é, mais 150% de multa. Numa outra operação ainda, mais 100% de multa administrativa. Nossa. Dolo é se foi intencional ou não, é isso? Tenho que pedir desculpa mais uma vez e fugir do advoguês. Mas eu ajudo, não se preocupa. Quando houve a intenção de fazer algo errado, eu estou ciente, eu sei que é errado e pratico. Tá ótimo. O Marcos Senra, que já está aqui participando, mandou uma mensagem, doutor Sérgio, perguntando se o senhor acredita em reforma tributária. Doutor Sérgio já vai responder, Marcos, mas acho que é pertinente te convidar. Eu estava agora conversando com o doutor Sérgio que junho nós elegemos o mês com o tema O Empreendedor na Política. E vamos debater profundamente esse assunto, reforma tributária e muitos outros. Em que forma o empreendedor pode e deve atuar na política para gerar realmente resultados e que o governo faça ações que ajudem as empresas, consequentemente, o nosso país a se desenvolver. Mas, doutor Sérgio, qual é aí a sua opinião? É possível essa reforma tributária? A reforma tributária é possível, mas eu acredito que antes da reforma tributária, precisamos primeiro entender como funciona o atual sistema. Porque muitas vezes, numa reforma tributária, nós estamos esperando benefício e, na maioria das vezes, eles não vêm. Então, agradeço ao Marcos pela pergunta e vou deixar como num livro. Eu vou te dizer o desfecho. O próximo programa vai explorar com muito mais profundidade este assunto. Com certeza. A Daniele também está fazendo essa pergunta, uma pergunta que inquieta muito os empreendedores. E eu estava comentando que eu ouvi de um grande especialista falando cuidado, empreendedores, ao falar reforma tributária. Porque no ouvido do governo isso soa como
oportunidade de aumento da carga tributária. E para nós empreendedores, reforma é sinônimo de redução. Então nós temos que começar mudando a linguagem. Vamos utilizar o que queremos, que é uma redução da carga tributária. E eu sei que esse assunto ele é complexo porque ele envolve uma certa questão política entre estados, municípios e o governo federal. Então por isso que eu tenho certeza que vale a pena a gente investir um programa inteiro para discutir muito sobre isso. O programa Alma do Negócio vai lutar muito para, em conjunto e numa união, mostrarmos para o governo, para os políticos, que a redução da carga tributária pode ser uma grande saída para o aumento da arrecadação, para o crescimento e o desenvolvimento das empresas, que vai gerar mais funcionários. Então, vamos falar um programa todo e eu conto com a sua participação, tanto o Marcos quanto a Daniele. Mandem um e-mail para contato@almadonegócio.tv e vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. O Matheus, ele pergunta, doutor, acha que as empresas têm informação clara na hora de pagar os impostos? Essa é uma discussão que eu arrasto pelo menos há mais de 10 anos. Tanto não é claro, Paola, que primeiro agradecer ao Matheus pela pergunta, tanto não é clara que o mesmo assunto, se você for tirar a dúvida na Receita Federal, por exemplo, de São Paulo, e levar esta mesma pergunta para a Receita Federal que está localizada no Mato Grosso, podem vir. As respostas são totalmente diversas. Ou seja, aquele que teria obrigação de explanar de maneira clara para que você não caia, né, numa cilada, ele mesmo não tem a resposta clara. Então a gente já percebe aí como o nosso cenário é complicado, né? A Ana está dizendo que está travando muito, então eu vou pedir para o Omar lá da técnica ver se nós podemos fazer alguma coisa. A Ana está reclamando de que está travando, pode ser uma questão aqui, eles já estão olhando, pode ser uma questão aí da sua conexão, espero que melhore logo, Ana. E o Pedro pergunta, como as indústrias podem se favorecer com as recuperações dos créditos pagos nos impostos? Tá. Hoje, o mercado possui boas assessorias que prestam um serviço para que se identifique de maneira clara como que pode se utilizar determinado crédito tributário, te dá toda a segurança de onde nasce o crédito, por que nasceu, como se aceita a utilização daquele crédito e de que maneira você vai se apropriar dele. Então, as indústrias, no geral, elas podem hoje fazer um trabalho de consultoria, primeiramente, entender como que está sendo industrializado o seu produto, como está sendo contabilizado este produto, e dali ela vai ver já que já apresentará uma redução com relação à sua carga tributária. Fatalmente, estou dizendo isso. Hoje eu atendo multinacionais e não passou nenhum caso sequer onde não tenha passado desapercebidamente um crédito tributário. E crédito tributário o que é? ICMS que eu paguei em material que eu comprei e isso fica um crédito na empresa? Eu tenho um valor aí que eu paguei maior do que o valor da minha guia, isso? Que eu ia emitir? Praticamente isso. Na realidade, o crédito tributário ele é como se fosse uma contrapartida que o governo daria como um incentivo. Então, você tem os créditos, né, que nós dizemos que são os diretos, os indiretos. Então, vamos falar, o direto, o imposto de renda, por exemplo, onde eu trato diretamente com o governo, tudo que eu estou lançando ali na tributação. O crédito nada mais é do que um percentual do que se é pago, onde você traz para dentro da sua contabilidade e o aproveita nas operações futuras. Então, quando eu pago PIS ou COFINS numa industrialização, dependendo do tipo de produto, da sua classificação, eu posso me apropriar das alíquotas. E aí, na próxima fechamento do contábil, eu utilizo o que ficou de saldo para abater do imposto a pagar. Em alguns casos, dos impostos vencidos, desde que não esteja na dívida ativa, esteja ainda com débito em aberto administrativamente.
Então, vamos aproveitar, doutor, a importância de um especialista para me auxiliar na elaboração de um bom planejamento tributário. Tá. E, normalmente, como é cobrado esse tipo de trabalho? Tá. Hoje o mercado ele atua de duas maneiras. A maneira mais aceita hoje no mercado está se utilizando muito cobrar o valor de um homem-hora, onde ele faz o estudo de toda a industrialização ou do comércio do prestador de serviço. E esse valor que é cobrado antecipadamente, ele é deduzido dos honorários futuros, no caso de aproveitamento futuro. O que eu quero dizer? Você vai ter um custo inicial de contratar uma assessoria, ela vai fazer o levantamento e daqueles impostos, aqueles créditos apurados e aprovados, quando da sua utilização você vai pagar um percentual para a assessoria. E a assessoria vai abater aquilo que foi antecipado para efeito de estudo. Essa é a maneira mais segura e mais inovadora. Um mercado um pouco mais antigo estava operando como? Totalmente ad êxito. O que é o ad êxito? Faço o trabalho, levanto tudo, te apresento e quando você utilizar, você paga a consultoria. É um modelo que ainda cabe? Cabe. Ocorre que, no meu entendimento, ad êxito é ad êxito. Eu só pago quando eu tenho o benefício. E aí vem as pegadinhas de contrato. Passagens aéreas, hotelaria, homem-hora, serviços executados e se apresenta uma conta muito alta para o empresário. Mas não era no êxito? Não, no êxito é quando você utiliza o crédito. Então é bom também ficar bem atento às cláusulas contratuais e praticar essa metodologia que eu acho a mais justa para o prestador de serviço, que eu tenho que defender essa bandeira também, e para o contratante. Ok. Eu vou aproveitar agora, nós vamos falar das dicas de seguros. Para toda empresa que tem uma preocupação em relação a seguros, a Pentágono traz uma dica especial para você. Vamos ao nosso quadro Dicas de Seguros. Então, a dica de hoje, a Pentágono Seguro fala para você em relação a uma série de vantagens e cuidados que você precisa ter ao buscar um seguro do seu automóvel, da sua família, ao escolher aí uma seguradora, quais são os melhores benefícios. Nós vamos colocar todos esses detalhes lá no nosso site, www.almadonegócio.tv. E o mais importante é, a Pentágono se propõe a fazer um trabalho com você para garantir a sua segurança, seja ela a segurança em relação à sua saúde, ao seu patrimônio, seus bens, até o seu seguro de vida e previdência. E com isso ela vai analisar como você já está coberto, por isso você não precisa mudar aquilo que você já tem contratado, mas eventualmente existem no mercado hoje alternativas com um custo-benefício melhor para você. Essa é a especialidade da Pentágono. Então você tem aí o telefone, entre em contato, fale que você assistiu no programa Alma do Negócio, que você vai receber uma condição especial ao fechar o seu seguro. E voltando aqui com o Dr. Sérgio, nós temos uma pergunta do Silvio de São Caetano do Sul. Ele diz, todavia, chegar o momento, será que a estrutura da carga tributária que inibe, ao invés de incentivar o desenvolvimento da empresa, é um retrocesso? Acho que essa é uma pergunta importante, porque eu já ouvi falar que nos Estados Unidos, quanto maior a sua empresa, existem alguns benefícios, a porcentagem do imposto reduz um pouco. E aqui no Brasil é o contrário, quanto mais você lucra, maior é a sua alíquota. Não é isso, doutor? A legislação dá uma falsa impressão de um benefício, onde nós falamos sobre a capacidade contributiva. Ou seja, tenho mais, tenho menos, pago menos. Ocorre que, ao final da conta, só para a gente ter uma ideia, um exemplo que está aí para todos nós. Há pouco tempo foram dados incentivos no IPI para produtos eletrônicos, eletrodomésticos, veículos. E se você pegar o mesmo período comparando ao que não teve com relação ao exercício anterior, a arrecadação foi maior, porque houve mais giro, houve mais compra, houve uma oportunidade maior de se adquirir e aumentou-se a industrialização, aumentou-se as vendas. Então, ainda voltando aos Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos a carga tributária não é nem tão baixa,
mas você já paga no momento da compra. Em alguns estados 7%, em outros estados 6,5%, mas existe a contrapartida. Não estou falando com relação à segurança pública, não vou entrar no mérito hospitais, a gente já sabe que tem. Mas a contrapartida, o que acontece? A economia funciona. Então, quando você está falando do retrocesso, tem toda a razão, sim, o nosso telespectador. Porque não está havendo um incentivo. Pelo contrário, está havendo um incentivo por parte do legislador, que aumentou a carga e está aumentando a arrecadação, mas para aquele que industrializa, ele vai ter que procurar mais e mais formas de cumprir a obrigação do pagamento, mas continuar pagando o seu fornecedor, os seus funcionários, e aí, por último, porque essa é a ordem, cumprir a parte do pagamento da ordem tributária. Esse eu vejo como um grande desafio, né? E nós ainda temos o problema da bitributação, né? Paga-se imposto quando eu compro a matéria-prima, eu pago imposto. Quando eu comercializo o meu produto, se paga mais impostos. E isso, no fim da conta, mostra que o Brasil é um dos países com maior taxa de impostos, não é? São mais, se for levar na ponta do lápis, considerando todas as operações, são mais de 45 tipos de cobranças de impostos e taxas. A bitributação ela é proibida. Na verdade, o acontecimento é do efeito cascata. É o efeito cascata. Obrigada. E o que acontece? Às vezes você está falando, eu estou pagando 1,69 de uma alíquota. Não está. Porque no final, no efeito cascata, vai passar dos seus 3%, 4%. Aí entra mais a matemática da coisa. Então, aí é o que eu digo, a má impressão, né, a falsa impressão de que sou beneficiado, mas ao final não sou. Não sou. E aí a gente entra mais uma vez no empresário que corre para lá e para cá para pagar o justo, que está dentro do planejamento tributário. E acaba tendo aí um custo, né? É possível no Brasil hoje, para uma empresa que pague ou esteja no simples ou no lucro presumido, a gente falar qual é a alíquota média? Eu sei que cada caso, se é comércio, se é serviço, isso muda muito, mas a gente hoje está pagando o quê? É 15%, 20%, 30% de imposto? Tem aí um número aproximado? Eu vou te dar... Como você disse, existem muitos casos, mas eu vou responder a sua pergunta que vai servir para todos os casos. Hoje, todo empresário trabalha de 4 a 6 meses do ano só para pagamento dos impostos. Ou seja, quase metade da sua produção, do seu faturamento, está destinado à carga tributária. Olha só. E até uma informação que eu achei muito curiosa, hoje eu estava olhando, acabou de ser anunciado que ontem o Brasil atingiu a marca de 500 bilhões de reais de impostos arrecadados. Isso segundo o impostômetro que existe aqui em São Paulo, no centro. Interessante é que este ano nós batemos esse número 21 dias antes do que aconteceu no ano passado. Estão prevendo que teremos aí um aumento em torno de 10% da arrecadação do Brasil, que no ano passado foi 1,27 trilhões. Esse ano está sendo esperado 1,4 trilhões. Então, que a arrecadação está aumentando é sensível e sabido. Agora, o quanto isso está custando para a economia do Brasil, porque muitas empresas em situações financeiras muito difíceis, empresas que poderiam estar crescendo e gerando mais empregos, estão se matando para pagar os impostos. Exatamente. Então, eu não sei o quanto essa conta está custando para o país como um todo, né? Mas é uma informação importante. Paulo, eu queria só fazer mais um adendo, dizer o seguinte: não só não há o incentivo fiscal, como também, hoje, a primeira opção, no caso de cobrança de impostos, é o bloqueio online das contas. Então, o empresário vai dormir com dinheiro na conta e acorda com dinheiro na conta, só que bloqueado. E aí você acaba de engessar o que já estava parando, porque com dinheiro bloqueado, eu não pago folha de pagamento, eu não compro insumo, eu não produzo. Logo, não resolve a situação também da carga tributária. Eu quebro mais depressa, né? Sim, e aquele que tem esperança de receber já não tem mais. É verdade. Em vez de ser uma solução, só aumenta o problema. Exatamente. Né? Então...
E o Carlos, nós temos muitas participações, prometo que se não der tempo colocamos as respostas lá no nosso site. O Renato Machado parabenizando o programa, sempre muito bom, obrigada Renato. A Ana agradecendo aí pela resposta, eu é que agradeço, Ana. O Carlos Gomes, ele pergunta se minha empresa compra de outra, que no futuro esse fornecedor venha a ter problemas fiscais, eu vou ter que pagar por isso? Eu posso ser penalizado por esse problema de um fornecedor? Isso só com relação ao que a gente chama do imposto que deveria ficar retido, que aí é a primeira obrigação dele de fazer a retenção. No caso de contratação de serviço, praticamente, né, de prestação de serviços. Quando uma empresa compra da empresa dele, que é o que eu estou entendendo, ele é uma indústria e vendeu para um terceiro, ou mesmo um distribuidor, esse terceiro, a obrigação é única dele. Se ele deixou de pagar o imposto da cadeia de trabalho dele, como é o nome? O Carlos, né? Carlos. O Carlos não tem nada que se responsabilizar ao pagamento do não pagamento dos impostos desse terceiro. E se no caso for um fornecedor, quer dizer, o fornecedor pagou, eu vou me beneficiar do crédito do ICMS que ele eventualmente não pagou, isso pode ser cobrado? Aí o que vai acontecer? Hoje você tem o Sintegra, que valida todas as informações fiscais e que você pode saber se a nota emitida é idônea ou não inidônea. Então, se a nota é emitida e o valor que está ali, se não for substituição tributária, o que é substituição tributária? Eu vendo o produto, só que eu já recolho antecipadamente esse ICMS. Logo não há o crédito lá, ele já foi recolhido antecipadamente. O crédito seria do último comprador, que seria uma pessoa física possivelmente. Ele não tem essa correlação. A correlação existe quando ele não fez a validação daquela nota que ele recebeu. E hoje em dia, com as emissões eletrônicas na maior parte dos estados, ao emitir uma nota fiscal, eu acredito que esse circuito já está mais seguro ou ainda não? Ele não só está mais seguro, como hoje, se a gente notar as últimas instruções administrativas que têm saído, tanto do âmbito da Receita Federal quanto estadual, acabou a história do Caixa 2, acabou a história do não pagar. Porque hoje, quando a informação não coincide com aquilo que é declarado na área federal, ela reflete na área estadual. O que eu quero dizer? Você tem um faturamento, você emitiu um valor, declarou um valor. Às vezes ele não é real esse valor. Só que, com relação ao FGTS, o número de funcionários que você tem, e que essas informações também foram emitidas por algum sistema, elas não condizem com a realidade de faturamento da tua empresa. Ou seja, sou empresa que estou enquadrada no Simples, só que tenho 500, 600, 700 funcionários. Então, já acende uma luz vermelha lá na Receita. Na tela, na hora. Hoje, Paola, fica a informação que não precisamos mais da pessoa física do fiscal. As pessoas não tinham medo, né? O fiscal bateu na minha porta, está com aqui um procedimento de fiscalização. Hoje é autofiscalização, tendo em vista o SPED fiscal, que são as informações também eletrônicas, e que ali você já está dizendo como que está a vida tributária ali, a arrecadação da tua empresa. E eu acho que aqui é uma informação importante, né? O Brasil já é considerado hoje um dos países mais avançados em relação ao controle fiscal, de impostos, cartão de crédito, todos os cruzamentos que nós imaginamos e muitos outros que nem fazemos ideia. Por isso, o cenário que já está parte da nossa realidade, é praticamente impossível uma empresa que ainda sobreviva sem emissão de nota fiscal. Não. Eu sei que ainda existem muitas empresas nessa realidade e que estão cobrando um preço que não é adequado para pagar todos os impostos que são devidos. Muito rapidamente, essas empresas serão fiscalizadas e autuadas e elas terão problemas sérios. Por isso, o meu alerta é: procure legalizar a sua empresa o mais rápido possível. O planejamento tributário pode te ajudar a continuar competitivo, pagando todos os impostos e não ter um problema. Hoje, você põe um dinheiro no seu bolso e lá na frente vem uma dívida de 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais para você pagar. Leva todo o dinheiro e pode correr o risco até do patrimônio, não é, doutor? Exatamente. Voltando àquela palavra que era o dolo, que é a vontade de praticar algo errado, a gente chama de
desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, sai da visão a empresa e entra os sócios como corresponsáveis, respondendo sim com o seu patrimônio pessoal, sua casa, seu carro, tudo. Então, em alguns casos, para se ter uma ideia, até quando é bem único. Nossa, porque essa é uma das, vamos dizer assim, das regras muito conhecidas, é que pelo menos o apartamento ou a casa ou o bem que eu moro, que é considerado bem único, tem uma série de ressalvas e procura se proteger, mas existem casos que até isso eu perco. O que está acontecendo hoje, a gente chama de insegurança jurídica. Eu tenho muitas vezes sentenças com trânsito em julgado, já o assunto está definido judicialmente. E a Receita muitas vezes não acata. Ela simplesmente não acata. E hoje, entrando no mérito do judiciário, tudo é muito moroso também. Então, até se resolver uma situação, a sua carga que estava apreendida e que tinha tempo para tirar, não vale mais a pena tirar. Porque o que você pagou ali para ficar armazenado, seguro... Já é maior do que o valor Já é bem. maior, você já perdeu. Então, é quando sai a sua decisão, você fala, obrigado, mas... Agora já não resolve. Já não dá mais. E só reconstitucionalizando aí o que você falou, Paula, você está totalmente correta. Para quem está no mercado que todos deverão estar futuramente, que é um mercado totalmente formal, com relação às obrigações, né? Até o barzinho da esquina que vende cachaça vai ter que ter a nota eletrônica emitida, porque senão ele não compra. Então, vão se preparando, porque isso está bem perto de acontecer. Com certeza. E ainda tem tempo, mas se não fizer, Exatamente. Vai ser da forma mais dolorosa. A Daniela está dizendo que está conseguindo nos assistir muito bem. A Lucilene, lá da Casa Verde, também mandando uma boa tarde. Obrigada, Lucilene. A Miriam. Você acredita que as assessorias estão preparadas para fazer o levantamento dos créditos, doutor? Eu fico aí numa sinucado com essa resposta. Eu digo que existem sim assessorias que estão prontas. Eu acho que vale muito a pena, como dica, ao contratar uma assessoria, sempre procure um profissional da área, um advogado, para que leia as cláusulas contratuais. Procure buscar, desde visitar site. Tem consultoria que eu mesmo recebo proposta de consultorias que não tem nem site, aí perde um pouco da credibilidade. Procura entender com quem eles trabalham, qual que é o trabalho que é realizado, qual que é o efeito caixa ao final, porque às vezes você vai pagar para saber, para te informarem o que você já sabia. Então, as consultorias estão preparadas? Eu acredito que na sua grande maioria sim, mas ainda se faz necessário estudar a proposta e saber qual que é a origem, porque vida tributária a gente não abre para qualquer um. Né? E é um risco, né? Você confiar risco. Numa pessoa que eventualmente não tenha um trabalho sério pode gerar problemas graves Exatamente. no futuro, né? Que tem até a questão do contador, que eu acho que a gente pode falar rapidamente o quanto o contador pode ser um aliado, mas por outro lado, né, doutor, um contador que não seja uma pessoa atualizada, que estude realmente os assuntos, pode gerar um problema sério e um problema silencioso, que você só vai ver muitas vezes daqui a 5 anos. Sem falar naquilo que ainda existem empresas que fazem, que eu gostaria de ressaltar, que não mande o dinheiro para o seu contador para pagar a sua guia. Alguma. Isso já é conhecido, quantos golpes foram feitos nesse sentido. O contador tem que mandar a guia para a sua empresa e você vai no banco e faz o pagamento. É um trabalho, claro, mas é uma segurança que vai fazer a diferença. Já vi pessoas perder e destruir a sua vida por causa disso. Então, acho que essa é uma ressalva importante. Doutor Sérgio, Eliésia está pedindo novamente o site. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí o GC, que tem o site do doutor Sérgio, que é actualbrasil.com.br, não é isso, doutor? Isso. Vivian parabenizando o programa. E o André Barreto, ele pergunta: hoje temos direito a créditos na aquisição de bens e serviços, que integra a industrialização do produto, e não os que não fazem parte, como, por exemplo, a bota do operário. Judicialmente, é possível tomar crédito desses produtos? Pois é, André, obrigado pela pergunta. Essa matéria tem sido discutida há um bom tempo. O que é isso? Nós chamamos de EPIs, que são os equipamentos de proteções, né, individuais. Veja bem, um raciocínio claro.
Crédito a gente toma, a gente tem direito a um crédito numa industrialização dos insumos. Então, se eu preciso de determinado produto para concluir a fabricação, a industrialização, eu tenho direito à tomada daquele crédito. Como que eu coloco um profissional numa área de risco, onde a legislação me obriga a ter o IPI, que muitas vezes não é barato, para que ele exerça a industrialização de determinado produto? Logo, estou dizendo que, sem aquele equipamento, eu não posso industrializar. Ocorre que aquele equipamento utilizado não é um insumo direto, mas é um insumo indireto. Claro. Eu tenho que ter. Então, na concepção jurídica, na concepção do entendimento da lei, eu teria direito à tomada desse crédito, sim. Mas ainda é um tema que está sendo discutido. Não é aceito administrativamente em hipótese alguma. Vejam quantas oportunidades aí em relação à legislação brasileira e que o papel do empreendedor mais do que nunca é importante, porque o político muitas vezes no dia a dia não tem ideia desses pequenos detalhes que influenciam tanto para o empreendedor, né? O Leonardo, ele pergunta, as empresas estão prontas para o EFD -PIS/COFINS? Desculpa, eu sou leiga nesse assunto, para mim falou grego, mas espero que o doutor possa ajudá-lo. Eu vou tentar traduzir. Na verdade, é o envio eletrônico das informações, né? E referente ao PIS e COFINS. Tem uma obrigação que nós chamamos de DACOM, e essa logo mais estará extinta, porque o FD e as outras informações eletrônicas vão substituir as informações que se prestava através de DACOM, DSTF, DPJ e tudo mais. Então, estão preparadas? Eu diria que não, e que nem a Receita hoje está preparada. Tanto é que já era para ter sido validada essa informação, já era para estar acontecendo ela há 2 anos, se não me engano, há 1 ano e pouco. O que ocorre? É a mesma sistemática no ICMS. Antes, Paula, quando você ia falar de crédito, de industrialização, no ICMS você jogava o preço, né, na maneira popular, e você não precisava informar item a item de produto que constituía para a formação de um determinado produto. O que a Fazenda Estadual começou a exigir em São Paulo? O custo de produção. Então, para você ter uma ideia, um carro popular são mais de 16 mil itens. E ela esperava que as montadoras emitissem a informação eletronicamente dos 16 mil itens. Nossa. E ela mesma, a Fazenda, olha, agora em janeiro, hein? Não, espera um pouco. Agora em junho. Não, mas espera um pouco. Quer dizer, nós temos mania aí, a mania da entidade tributária toda é de fazer o seguinte: começa a construir uma estrada sem saber onde ela vai parar e se tem material para terminar de construir até o final. E já quer que o empreendedor use a estrada, né? Se vira, já vai usar e já vai pagar pedágio. Já vai pagar pedágio. Ela não tem fim, não vai dar em lugar nenhum, mas você já paga o pedágio, senão não tem como construir. Não é fácil. Muitas perguntas, aqui não conseguimos responder, vamos colocar no nosso site. O De Freitas está acompanhando o programa, está assistindo, obrigada. A Ana pergunta, o fisco no final do ano passado questionou os planejamentos tributários. Como posso me proteger de uma autuação fiscal? Fico à mercê do entendimento dos agentes fiscais? Quer dizer, o planejamento tributário pode ser questionado? Totalmente, e muitas das vezes ele o é. E ele é questionado porque sempre que você está falando de não pagamento integral, eles vão querer saber o porquê do não pagamento. Na cabeça deles é assim, para se entender aí, traduzindo, né? Eu tenho um crédito com eles e eles têm um crédito comigo. Eu quero fazer a compensação, mas na cabeça deles, não. Me paga primeiro cheio e depois faz um pedido requerendo que eu vou analisar. Essa análise, Paula, demora muitas vezes 5, 6, 7 anos, daí para mais. Então, planejamento pode ser questionado? Pode. O que tem que ser importante é que o planejamento tenha amparo legal. Porque aí eu volto, a Receita não aceita, não é o entendimento, não tem problema, mandado de segurança. Que não tem sucumbência, que você consegue eliminar, dependendo do caso, e você tem um amparo legal. A velocidade que eu preciso para solucionar o meu problema. E voltando para a primeira pergunta, desde que seja planejamento tributário e não simulação tributária.
Então é importante você buscar aí pessoas que estejam realmente preparadas para fazer um trabalho sério, né? Profissional que te dê garantia, né? Perfeito. Do que ele apresentou. Nosso tempo passa muito rápido. O doutor vai falar rapidamente sobre precatórios, o que é isso, uma grande oportunidade para as empresas reduzir os seus impostos. Mas antes dessa resposta, eu vou falar rapidamente do meu quadro Mural. Este é o quadro onde nós passamos aí alguns dos eventos que estão acontecendo agora. No dia 21 de maio tem um encontro da Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupos sobre conflitos, onde eu terei a honra de participar de uma das atividades como uma palestrante conduzindo atividades sobre esse termo, conflitos. Está acontecendo a Semana do Empreendedorismo na FGV, eu estive lá ontem, palestras gratuitas que vão até amanhã, então vale a pena, entra no nosso site que você tem mais detalhes e o link para tudo isso. No dia 11 de maio, um evento de administração de empresas familiares e no dia 12 de maio, o E-Commerce Brasil Métricas. Essas e outros eventos, almadonegócio.tv, clica em Mural, lá você tem o link para saber se tem custo, se é gratuito, como fazer a inscrição e como participar. Doutor, então o que são os famosos precatórios e como isso pode me ajudar? Vamos lá. Hoje o precatório é um assunto que está sendo muito discutido, a demanda de aquisição tem sido muito grande. Vamos falar primeiro dos cuidados básicos. Estado de São Paulo, quando se tratar de precatório estadual, não existe previsão para a utilização dos precatórios administrativamente. Isso não tem sido um empecilho. As empresas têm se apropriado, têm utilizado, mas o empresário tem que estar ciente de que será discutido judicialmente. E como que está a maré judicial? Totalmente favorável ao contribuinte. Ou seja, é o momento. Outros estados estão mais rápidos e, na minha interpretação, mais espertos. Eles têm criado a instrução administrativa para se utilizar o precatório. Então, é para determinar regras de como utilizar como o precatório. Como se utilizar sem precisar da ação judicial. E o precatório seria o quê? Uma forma de eu conseguir diminuir os meus impostos? O precatório, primeiro, o que é o precatório? O governo deu um cheque e esse cheque voltou sem fundo. Tá. Ele já está vencido, não pago, e é o jogador de pôquer que não quer aceitar o cheque dele. Então, basicamente, agora sendo do advoguês, o precatório é isso. O que está acontecendo? Hoje o precatório é negociado com um deságio médio de 50% a 55%. Tem gente no mercado que oferece precatório a 15%. Foge. Precatório a 15%, 20% são precatórios complementares. Vão entrar na fila para pagamento. E o que nos serve é o que já está vencido e não pago. Tá. Senão não aproveito nem judicialmente. Então, o que ele vai favorecer? Vai favorecer na carga tributária em redução de, no mínimo, 50%. A guia de 100 vai cair para R$50. Isso já com serviço jurídico. Olha só. Então, essa é uma brecha, uma grande oportunidade para economizar impostos. Precatório esse que no passado já foi muito questionado, segundo o doutor Sérgio, agora por já existir... Decisões já definitivas no estado de São Paulo, trânsito em julgado, de que é para pagamento e não para compensação. Okay. Rapidamente, a diferença. Compensar, fico com a exigibilidade suspensa, só compensei. Pagamento, estou liquidando a dívida. E o precatório serve para liquidar a dívida e não somente para suspender a exigibilidade dela. Então ele deixou de ser tão questionado e já hoje é considerado mais seguro. Então isso é uma informação importante. Olha, são muitas perguntas, mas nosso tempo é muito rápido. Nós já chegamos ao final. O pessoal já está aqui dando sinal para mim que eu estourei todos os meus limites. Doutor, posso combinar que o senhor pode responder as perguntas que nós não tivemos tempo e colocar no nosso site? Vamos responder todas as perguntas. Estamos à disposição. Quero agradecer mais uma vez. Eu me sinto contribuindo um pouco mais e vamos estar à disposição sim, vamos responder. E mais uma vez, parabéns. Eu acompanho o programa, divulgo para os amigos e cada vez mais fã. Muito obrigada, eu agradeço muito, porque realmente são perguntas aqui importantes e interessantes. Nós vamos colocar, junto com o vídeo, que você vai poder assistir novamente, todas as perguntas e respostas do Dr. Sérgio. Até a semana que vem está disponível no almadonegócio.tv.
Hoje ficamos por aqui. Agradeço aí o apoio que o programa Alma do Negócio tem, da Lia Cabeleireiros, a Lia que está sempre caprichando no meu cabelo, a Nani na maquiagem. É um cabeleireiro que fica aqui em Pinheiros, em São Paulo, e te atende de uma forma muito especial. A Iorani Rabelo, essa roupa que eu visto, é toda feita pela Iorani. Você quer saber? Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar rapidamente. Esse é o catálogo da coleção, o catálogo que está lindo. A coleção de inverno desse ano está realmente muito caprichada e muito bonita. Você entra lá no site, você vai saber todos os endereços onde você pode comprar toda a coleção da Iorani Rabelo. E agradeço aqui o Design, que é responsável e foi a empresa de branding e design que fez o nosso logotipo do Alma do Negócio e também cuida do nosso site almadonegócio.tv. Na semana que vem, o nosso tema é planejamento estratégico. Quais são as estratégias que podem fazer a diferença para o seu negócio, inclusive dos canais de vendas. Então, para tudo isso, eu te espero na quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada e uma boa tarde.